Ô Joyce, você sabe que eu tô tendo com você hoje aqui uma primeira vez, né? É mesmo, É uma Caio? primeira vez. Nossa, por essa ninguém esperava. Eu nunca fui host de podcast. Que bacana. Dizem Bom, que a primeira vez a gente nunca esquece, né? nunca esquece. Eu tenho certeza disso. Essa não é minha primeira vez num podcast, mas é uma satisfação enorme, né, com o Caio Bortolã. Você sabe que no podcast eu já tive como entrevistado, nunca como co-host. São expressões em inglês, né? A gente tem que se acostumar com isso. Me disseram que você é influencer e eu sou creator. Que você tem mais de 100 mil seguidores e eu sou da televisão, do rádio. Então, estão se encontrando aqui uma influencer e um creator para falar de política. E eu acho uma bem mais chique radialista, confesso. Você acha mais chique Muito radialista mais, do que muito mais. a host? Não, eu nada. gosto de host. Não, eu não gosto de nada disso. Eu gosto de radialista. Radialista? Lógico, o rádio é cultura, cultura brasileira, principalmente do limeirense. Você gosta de radialista? Você já foi apaixonada por algum? Já, Já? já. E foi uma paixão correspondida, não? Não, não foi. Não? Poxa. Por um só ou por mais de um? Mais de um, mais de um. Então esse é o primeiro corte? Esse é o primeiro Joyce corte. Dias já foi apaixonada por radialistas? Já. Ô Joyce, você teve uns períodos aí de relacionamento um pouco difícil com seu pai. Hoje você tá bem com ele? Tô muito bem com meu pai. Vocês se entenderam? Bastante. Inclusive é um assunto que eu sempre abordo nas minhas redes sociais, em relação ao perdão, em relação à história, em relação a deixar passar realmente, porque sempre vai ser família, sempre vai ser importante. Então hoje nós estamos mais do que bem. Quantas irmãs e irmãos você tem? Eu tenho 6 irmãs por parte de pai, uma com cada mulher, uma família bem extensa, 6 irmãs, uma de cada mãe. uma de cada mãe. Uma de cada mãe, isso. O seu pai foi um... Galanteador. Eu ia usar uma outra expressão, um pegador. Isso. Pensa Podcast a gente pode falar mais, né? Pode, é um pegador. Então ele teve 6 filhas com 6 mulheres Diferentes, exatamente. E você lembra do nome de todas? Honestamente, não. Algumas eu nem conheço pessoalmente. Você não conheceu todas Não, as todas elas ex-mulheres não. do seu pai? Não, e nem as irmãs. Nem as irmãs? Nem as irmãs. Ah, é? Não conheço todas. Com quem você se dá melhor dessa família tão grande? De todo mundo, das irmãs? É. A Roberta. Não tem nenhum irmão homem. Nenhum. E aí, por parte de mãe, eu tenho a Júlia. A Júlia. Que não é filha do meu pai. Que foi modelo durante muito tempo. Muitos anos. Foi mãe recentemente, né? Isso. Sobrinho você tem quanto? Quantos? Olha, que eu conheço, eu tenho 4. 2 anos. Como assim que eu conheça? Porque eu não conheço as irmãs, né? Ah, tá. Eu não conheço as irmãs. Então, a gente sabe que tem, mas não conheço. Mas elas estão espalhadas por aí pelo Brasil. Das 6, eu conheço 2. Sei da existência, sei do nome. Só. Nunca conheci. E essas 2 têm filhos? Tem filhos. A Ariane tem 2 filhos e a Roberta tem uma filha. E você também tem um filho? Tem um filho, o Júlio. De De que 8 idade? anos. 8 anos? 8 anos. Então você começou cedo também Eu comecei cedo, né? a namorar. Não, você sabe, Kai, que foi muito engraçada a minha história. Como é que foi? Como é que foi? É o seguinte. Eu estava no auge dos meus 16 anos. Conheci uma pessoa muito legal, muito bacana. Falei, eu acho que essa é a pessoa certa, né? Para se ter uma primeira experiência na vida. Você era virgem? Pimbou, engravidei. Primeira vez. Ah, não, Joyce. Não. Sim. Na primeira? Na primeira. Não, mas isso é lenda. Ninguém Não é. engravida na Não primeira. é lenda. Então a lenda tá aqui na frente da sua frente. Na primeira? Na primeira, Caio. Ah, é. Isso faz, então, quase 9 anos, né? Isso. E seu filho, como é que chama? Júlio. 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 É o nome do pai dele, não? Não. Eu quis fazer uma dedicação aí à minha irmã, que chama Júlia. E eu gostava também muito, gostava e gosto, né? Do Júlio Massorano, que é um grande empresário aqui de Limeira. E o nome Júlio foi mais pelo Júlio Massorano. Foi uma homenagem a ele. Foi uma homenagem a ele, que eu adoro ele. Também gosto muito dele. Faz tempo que eu não vejo, inclusive, o Júlio. E tem ficado um pedaço do ano fora do Brasil, né? Sim, eu conheci o Júlio na minha adolescência e era tanta admiração, o tamanho do empresário, a história dele, que eu falei, não, meu filho vai ter o nome do Júlio. Foi pensando mais no Júlio Massorano, e aí eu falei, poxa, também é uma inspiração também no nome da minha irmã, né? E coloquei o Júlio baseado nisso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tudo que você faz gera polêmica, né? Tudo, é impressionante. Você não se incomoda com isso? Nem um pouco.
Você não fica irritada? Não, Caio, eu acho que eu tenho já 5 anos de experiência como influenciadora. E eu, até mesmo na minha vida pessoal, acho que a minha história de vida é aquela coisa do ame ou odeio. Então, Não tem o meio termo? comigo não tem muito meio termo. Uma pessoa realmente gosta muito de mim ou ela simplesmente não gosta. Porque eu tenho opiniões diferentes, eu exponho muito. Ah, porque todo mundo tá pensando amarelo. Eu vou lá e falo azul. É isso. Eu não tenho medo de expressar minha opinião. Mas você faz isso de propósito, só pra provocar? De forma nenhuma, é porque eu sou assim mesmo. E eu Então, acho importante a gente não... Contraria as pessoas. Sim. Sim, baseado nas minhas opiniões. E elas ficam muito putas. Não, elas ficam revoltadas. Ficam muito bravas. Eu fiquei sabendo que você, até no condomínio que você tá morando, você gerou polêmica, né? Você já tá sabendo disso? Tô sabendo. Você vê como as coisas Oh, meu correm? Deus. Por causa de um copo. Por causa de um copo. É. Mas você acha que isso é o quê? É preconceito? As pessoas não queriam que você estivesse lá? Ou algumas, pelo menos, não queriam? Algumas não queriam. Algumas não queriam. Porque, na verdade, pesa muito para algumas as pessoas, porque por outros eu fui muito bem recebida e sou muito grata. Mas ficou muito evidente para mim que muitas pessoas se incomodam de uma pessoa que veio de baixo, falando que veio de baixo. Porque eu sempre fui muito honesta em que eu sou filha de 2 pessoas que foram trabalhadoras, que foram pessoas pobres. Nasci em periferia, estudei a vida inteira em escola pública e cresci com muito suor, com muito trabalho. Então, eu acredito que isso incomode muito ser uma pessoa verdadeira e não fingir ser aquilo que eu não sou. Então, mas é que você não é muito discreta também, né? Você Nem um chega pouco. chegando. Sim. E aí talvez isso assuste as pessoas. As pessoas olham e falam, meu Deus, o que ela tá querendo? Eu acho também. Mas eu acho que é muito da característica, né, Caio? Eu lembro perfeitamente, por exemplo, quando eu te conheci, quando eu era criança. E eu falei, nossa, ele fala alto, né? Ele é empoderado, né? E eu acho que eu sempre fixei muito nisso, que a minha figura tinha que ser da mesma forma. Eu sempre admirei pessoas assim, pessoas autênticas, que falam, que chegam junto, que se impõem. Mas tem um preço, viu? Muito alto. Tem um Eu pago preço. um preço, assim, altíssimo. É claro que a gente não deve se pautar na opinião dos outros e principalmente a gente deve falar, no nosso caso, né? Você é comunicador, eu também. Você fala assim que me conhece desde criança, mas é brincadeira, né? A gente tem uma diferença de idade pequenininha. Você tá com 22 e eu tô com 25. Isso. Então a gente começou quase juntos. Mas isso incomoda, porque no fundo, eu acho que a gente preferiria ter o carinho de todo mundo, né? Mas é difícil ter o carinho de todo mundo. A gente vai conseguir agradar uma parte. Vai desagradar uma outra. Eu acho que todo mundo queria ser querido, todo mundo queria que todo mundo gostasse da gente, né? Mas eu acredito que não dá pra ser assim, sendo uma pessoa verdadeira. Eu acho que quando você puxa um pouco da falsidade, um pouco do fleumatismo, de que vamos deixar tudo em panos quentes, tudo bem, mas essa não sou eu. Fleumatismo? O que é fleumatismo? Quando você é uma pessoa morna, em cima do muro, política, amigo de todos. Quem é amigo de todo mundo, né? Chato, né? Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. É verdade. Eu não gosto de gente assim. Seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. Isso. Mas tem gente que é muito politicamente sonsa. Correta. Tem né? gente que é sonsa. Eu não gosto de gente sonsa, Caio. Sem graça? Eu me incomodo com gente sonsa. Eu não gosto. Mas essas pessoas não se dão melhor na vida? Com certeza. Essas que gostam de todo mundo, que Com sorriem para certeza. todo mundo. Eu sempre penso que quem puxa saco também puxa tapete, né? Eu acho que apesar de ter 26 anos, eu tive uma experiência de vida que a grande maioria das pessoas não teve. Então, eu fui Uber com 20 anos, eu fiquei 5 anos na madrugada. Eu acho que isso conta muito como experiência de vida, porque a gente nota exatamente como as pessoas se comportam. E a gente consegue já pegar no ar a famosa malícia da vida. O que a pessoa está querendo agir, como ela é, aquela coisa de que está sendo falsa, está sendo verdadeira. Então, eu particularmente sempre gostei de pessoas muito parecidas comigo. Porque, por exemplo, você concorda que eu e você somos pessoas vistas como difíceis de lidar, não é mesmo? Eu concordo plenamente. Pois eu prefiro 1000 vezes lidar com você, que vai falar na minha cara o que você quer, o que você tá sentindo, o que tá pegando, do que você passar a mão na minha cabeça e falar assim, tá tudo bem, e maiar eu atrás
atrás das minhas costas, né? Então, essa coisa pega muito pra mim. Você sabe que talvez a maior semelhança entre nós dois seja o fato da gente falar pro povo. Você teve uma origem diferente da minha, mas a gente fala para muita gente. Sim. E a gente fala para pessoas do povo. Não só para pessoas do povo, a gente fala para pessoas de outras faixas, de outros níveis, socioeconômico e cultural, mas a gente fala para pessoas mais humildes, para pessoas mais simples. Isso eu acho que incomoda as pessoas. As pessoas do nariz empinado têm preconceito do povo, têm nojinho. Eu concordo plenamente. Eu senti muitas vezes isso na pele. Muitas vezes. Então, ser popular é também a gente carregar esse selo. Figuras populares carregam esse selo de que elas talvez não façam parte de uma determinada elite, que talvez nos olhe torça o nariz. Com maus olhos. Com nojinho mesmo. Sim. Né? Eles falam pro povão. Eu não me interesso nem Eu sou um muito pouco. feliz falando pro Eu povão. também. Eu também. Você sabe que, como influenciadora, eu tenho muitas histórias de comerciantes e de empresários que me contrataram porque não tinham outra opção. Lá no comecinho. Digo, comerciantes do Kill, comerciantes do Degan, comerciantes do Belinha, comerciantes ali do Lindo de Luca. Comerciantes dos quais nenhum influencer entrava. Não sei se era medo, preconceito. Não entendo, honestamente. Ou opção dos próprios influencers, né? Não quero falar para pobre, eu quero falar eu não compreendo. Outro tipo de público. Eu sempre entrei. Eu, por exemplo, tenho 4 anos numa empresa do Kill, que eu faço com muito amor, com muito carinho, porque eu sei o quanto há necessidade dessas pessoas conseguirem comprar, por exemplo, looks bonitos com preço acessível. Uhum. Eu faço o mercado ali no Degan, que é muito importante também para todo mundo, porque é muito barato. Ali é evidente que o povão consegue levar uma compra que em qualquer supermercado daria R$400 por 100, 150. Então eu faço questão de estar ali, de entrar. Nunca tive nenhum problema e tenho certeza que eu nunca vou ter, porque eu sempre fui do povo, eu nunca me classifiquei melhor que alguém. Sempre entrei mesmo, que eu sempre quis estar no meio do povão. Normalmente são muito gentis, elas nos tratam muito bem. Toda né? vez que eu tô na loja do Kill, elas pedem pra tirar foto e abraçam. Eu acho isso maravilhoso. No supermercado é a mesma coisa. Nunca, em 5 anos, nenhum bairro eu tive alguma represália, alguma pessoa Acontece exatamente a mesma coisa. Alguma pessoa que brigou comigo, veio me ofender. Nunca aconteceu, muito pelo contrário. Eu sou muito bem recebida. Todas as vezes que me olharam torto, nos últimos anos, nos últimos 5, 10 anos, todas as vezes foi em algum lugar de gente rica. Sempre que eu estive em lugares mais simples, com gente do povo, eu recebi carinho, as pessoas vêm, pedem para tirar foto e dão um abraço e pedem alô no programa. É a mesma coisa comigo. Aí quando você entra num restaurante, não estou falando mal de restaurante não, mas você entra num restaurante que tem um povo com mais dinheiro no bolso. A elite financeira, né? Financeira. Tem que tomar cuidado de falar, a gente fala de elite cultural e não necessariamente. Não, é de financeiro mesmo, o de dinheiro mesmo. bolso da pessoa vai determinar se ela vai ter muita cultura ou pouca cultura, muito conhecimento ou pouco, Nossa, né? eu já senti pessoas extremamente incomodadas em lugares caríssimos em Limeira que eu estive, porque eu estava lá dentro. Olham diferente, a ponto de eu querer ir embora, de eu estar me sentindo realmente mal. Já aconteceu Enquanto comigo. isso, nunca me aconteceu em nenhum bairro. Eu, de verdade, eu como influenciadora, eu prefiro 1000 vezes pegar uma empresa em bairro do que a elite, porque eu quero parecer rica, porque eu quero... isso não me importa. Você sabe que eu fui a um restaurante faz alguns dias e percebi que tinha uma pessoa me olhando que eu não me lembrava quem era, mas me olhando feio. E eu continuei o meu almoço ali e terminei meu almoço, paguei e fui embora. Aí eu estava acompanhado por outras pessoas e perguntei para uma dessas pessoas, mas quem que era aquele cidadão que me olhava feio? E aí essa pessoa me disse, não, aquele cidadão que te olhava feio é um cara que está implicado num esquema assim, assim, assado que você contou no programa. Então, é claro que essas pessoas não vão olhar para mim e vão sorrir, né? Essas pessoas não vão esticar a mão para mim, elas vão olhar para mim com restrições.
Por uma coincidência dessas, fazia 2 ou 3 dias que eu tinha falado de um esquema aqui de Limeira que envolvia essa pessoa. Aí eu fico pensando, você volta para casa, né? Porque quando você chega num lugar e a pessoa de repente vira o rosto para você, claro que você fica aborrecido, fica chateado. Depois passa. Depois de um tempinho passa. Aí você vai imaginar que essa pessoa não se preocupou quando ela teve uma oportunidade de fazer alguma coisa errada. Ela fica puta Porque você quando a expôs. imprensa dá a notícia. Mas você sabe, Caio, que eu particularmente conheço muito essa revolta dessas pessoas que fazem o errado e que são expostas. Porque por ter sido filha de quem sou, meu pai colocava bandido na cara do jornal. A minha infância foi muito limitada por isso. De ter medo. De ter medo, realmente. De ver onde anda, de não brincar na rua. Era assim, a minha infância foi dessa forma. Porque as pessoas se revoltam. E inúmeros escândalos. Eu lembro até hoje que eu era criança, meu pai colocou na capa do jornal um escândalo da energia elétrica. Grandes empresários aqui de Limeira. De gato? De gato. Estava fazendo gato na energia elétrica. E aí expôs a situação toda, colocou quem eram os comerciantes que estavam envolvidos. E a gente teve que levantar um dia, sentada no restaurante, porque a pessoa começou a nos ofender. Né? Tava eu, minha mãe, meu pai. Então, assim, eu acredito piamente no que você está falando, porque eu já cresci dessa forma. E vivo até hoje, passo represálias, porque quando tem algo errado eu também coloco, né? Por mais que eu não seja ninguém de veículo da imprensa, eu faço questão, eu sempre fui muito política nessa questão. Eu faço questão que o meu seguidor, que não é interessado muitas vezes nas notícias e na política local, saiba do que tá pegando. E eu falo de uma forma muito didática. Então eu já mando papo e eu também sofro muito represália por conta disso. E aí a gente vira o problema, né? Porque o problema é a gente. Mensageiro, não é a mensagem, né? Eu fui processado recentemente por um fraudador do IPTU aqui de Limeira que pedia 60 mil reais num processo, perdeu, recorreu, perdeu de novo. E ele pedia 60 mil reais por ter sido chamado de fraudador do IPTU. Eu nem sei quem sendo ele fraudador do IPTU. Mas ele é um. Como é que eu posso chamar um fraudador do IPTU? Né? Um fraudador confesso do IPTU. Eu disse que fulano de tal era fraudador do IPTU, tinha até vídeo dele assumindo que era. Ele entra na justiça pedindo 60 mil reais. Então, o problema é quem divulga o fato. O problema não é quem frauda. Quem faz o fato. Não é? É uma vergonha. É uma maluquice isso, né? Mas isso compromete a nossa... Honestamente, Caio, compromete a nossa posso falar uma coisa de verdade? Vamos no que é? Eu posso mijando no cachorro, gente. Que isso? Não, eu não aceito um negócio desse. Isso é muito comum. É bizarro. Mais, você não trabalha com notícia todo dia, eu trabalho. É mais comum do que você possa imaginar. As pessoas se sentem no direito de processar o mensageiro. O problema do assalto para essas pessoas é a câmera de segurança que flagrou o assalto, não é o assaltante. Como você disse, você me conhece desde moleque, né? Não, desde que você era menininha e eu era um pouquinho mais velho. Pouca coisa. Você vai passar por muita coisa ainda nessa... Você tem 28? 26. 26. Então, eu tenho 21 a mais que você. Eu tenho essa consciência que eu sou muito nova, que eu tenho muita coisa pra aprender ainda. Você já foi muito processada, não? Eu já fui processada 10 vezes. 10 vezes? Perdi uma só. É chato, né? É um saco. É chato. Por isso que você foi fazer direito? Na verdade, não. Não e sim. Por isso que eu parei aqui agora pra pensar. Eu sempre fui muito justa com as coisas. Eu sempre fiquei muito indignada com as injustiças da vida, num todo. O quanto a gente vê de gente ruim, que só apronta vencendo na vida e você lá batalhando é muito mais difícil. Mas aí, eu fui processada em 2021 por uma pessoa que estava fazendo algumas coisas erradas e eu expus. E aí eu fui processada, enfim, por calúnia, por difamação e... E essa mesma pessoa te processou mais de uma vez ou não? Não, foi só em 2 esferas, né? Na civil e na criminal. Na criminal não deu nada, obviamente, porque aí, né, eu já entrei junto. E na civil eu acabei trocando de advogado e não deu mais tempo do prazo, fiquei na revelia e acabou dando problema. Nessa eu perdi 10 mil reais. E aquilo me revoltou muito com a vida. Honestamente, assim, me afetou muito psicologicamente. Porque eu falei, como é que pode eu ir lá, dar as minhas caras, falar para a população o que estava acontecendo? Era muito sério o que estava acontecendo, é muito sério,
né? Uma pessoa tava brincando com o sonho das pessoas. E eu ser processada e eu perder com isso, eu não aceitava aquilo. E aí eu falei, não, eu sempre tive o sonho desde criança de ser uma grandíssima advogada. E ali, esse fato da minha vida só foi um impulso para com que eu realmente entrasse na faculdade e começasse a cursar o meu sonho. E você quer estudar para ser advogada em que área? Eu quero criminal e trabalhista. Dá para ser as duas coisas? Dá Você para vai ter ser... que se especializar numa Não, só? então, dá para ser as duas coisas no começo, depois a gente se adequa melhor, porque muita gente pergunta, na verdade, e eu falo sempre das áreas que eu mais gosto, porque a verdade é única. A gente, no meio da faculdade, a gente fica muito confuso. Cada hora a gente vê uma coisa, vê outra. Eu, por exemplo, se você me perguntasse isso no início da faculdade, eu te diria, eu quero ser advogada criminalista. Hoje, eu me identifico também muito com a área trabalhista. Uhum. Então, neste percurso da faculdade, é isso que eu tenho para te dizer. Que são as áreas que eu mais gosto. Você gosta da Deolane? Olha, não gosto nem desgosto. Não sinto nada sobre. Ela ficou brava com o Fiuk, né? Ela ficou revoltada. Quem será que tem razão? Ela ou o Fiuk? Eu vi alguns cortes, mas eu vou ser muito honesta. Tudo que eu sei sobre a Deolane é porque eu não queria saber. Acabou caindo na minha timeline ali. E ela não eu advoga mais, eu acho. Não. Né? Agora E nada contra só ela, não vou ficar falando mal de ninguém, não. Nada contra ela, é que eu não assisto, eu não sou muito ligada nisso. Não sou... Não perco tempo com subcelebridade, que eu tô no meio, que eu sei que era uma jogada. E tudo é uma jogada muito grande de marketing. E quando você trabalha na área, você começa a entender isso. Então, consumir esse tipo de conteúdo, pra mim, não compensa. Tá valendo que o filho do Otávio Mesquita, que brigou com o Nego do Borel, Que agora eles marcaram uma luta de boxe. Ou seja, foi tudo marketing. Então, quem Tudo tá... para chamar atenção, para um combate, para que eles ganhem muito dinheiro. Bom, Caio, evidentemente que você, há tantos anos na imprensa, também consegue ver a olho nu. Né? Eu que estou também no meio de ser influencer e tudo mais, eu consigo ver a olho nu o que é marketing e o que não é. Então, eu falo, que saco. E o caso do Fiuk, com a Deolane, do filho do Otávio Mesquita com o Nego do Borel, é a mesma situação. Ô Joyce, quando é que você virou a sua chave? Porque você começa a sua atuação como influencer falando de sexo, né? Sim. Quando é que você achou que não dava mais, que tinha que mudar o perfil? Na verdade, foi assim. Eu fui Uber durante 5 anos, como eu mencionei anteriormente. E eu comecei a fazer conteúdos nos stories quando eu era Uber. E nunca com o intuito de ser influenciadora. Mas era um jeito de se proteger também? Você falou que trabalhava de madrugada, você tinha medo de morrer, teve medo de morrer alguma vez? Não, eu sempre fui de enfrentar. Eu sabia que eu precisava, que era uma necessidade muito grande. Então... E a madrugada paga melhor, né? Paga melhor. Tarifa dinâmica. A tarifa dinâmica é maior. E como todo mundo quer trabalhar de dia, tem muito mais chances de corrida à noite. Então, naquela época, era muito melhor. E comecei a fazer conteúdo e tal. E na madrugada, era um conteúdo, assim, muito, muito clássico. Você leva casais no motel, aí eu gravava chegando no motel, gravava saindo do motel. Mas levando sem mostrar o Nunca casal, mostrando claro. ninguém. E aí... Mas você sabia todo mundo que ia no motel? Todo mundo, eu levava. E eu não levava, tipo assim, deixava na porta. Eu queria ser uma excelente Uber. Eu deixava na porta do quarto. E isso fazia com... Mas o casal não ficava meio constrangido? Não. E isso fazia com que eu não dou ponto sem nó. Isso fazia com que o casal pegasse o meu número e me chamasse no particular na hora que eles saíssem. Ah, tá. Você levava e buscava. Então, virava um cliente particular. Então, eu já tinha uma visão de empreendedorismo desde mas aquela aí você época. levava o casal entusiasmado pro rally rola e você trouxe casais mais vezes, mais casais felizes, ou você trouxe também casais brigando e casais... a mulher tava puta com o cara porque o cara já aconteceu só uma vez. falhou, ou porque, enfim, brigaram por qualquer razão. Isso teve, não? Isso teve, já aconteceu. Fui buscar um casal, foi um bololô atrás do meu carro, o pau quebrando. Eu já parei o carro, falei, pode parar com a palhaçada que aqui dentro do meu carro quem mandou sou eu. Não, porque ele não funcionou e nem com o azulzinho. Eu falei, gente, eu não tenho nada a ver com isso, vocês me desculpem. Eu não sou obrigada a passar por isso. Aí já coloquei todo mundo em seu devido lugar, por isso que eu sempre fui muito brava, muito incisiva. Porque eu sabia que eu tinha que colocar ordem no povo. Então, mas já aconteceu. Mas geralmente, todo mundo era feliz. Dia dos Namorados, por exemplo, bombava, eu ganhava muito dinheiro. Uma grana, imagina. Uma grana. No final do ano, o pessoal recebia 13º. Eu trabalhava muito.
Mas enfim, vamos voltar. Daí você começou a fazer conteúdo. Comecei a fazer conteúdo, né? E de tudo, tá? Essa história dos motéis e tal, é só um quê a mais. Teve também do cara que um dia tentou me assaltar, falou pra mim que era um assalto e eu dei um cacete nele. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você Diga. chegava no motel com um casal, você tinha que ter autorização do motel pra entrar. Sim, aí eles ligavam na portaria, a Uber vai me vir me buscar. Ah, tá. Aí eu entrava, pegava no quarto, eles pagavam, tchau, obrigada. Mas você tinha que preencher algum Não. documento? Não, só entrava e pagava. Entendi. Mas aí você abria a porta, eu fiquei curioso com isso. Você Abria a abria a porta. porta pra eles descerem? Não, Você não sou chofer de Não. ninguém, eles que lutem, imagina. Mas sempre muito Você educada. deixava ali na garagem. Isso, e o meu carro, ele tinha um diferencial. Eu, como atendi sempre muitos casos como esses, existia uma época também que eu atendi só particulares e que eu levava as garotas de programa para São Paulo e tudo mais. Meu carro sempre foi preto e inteirinho filmado. Então, a privacidade do meu cliente era muito grande. Né? Inúmeros homens casados, né? Que você via Verdade? que você via que era homem casado, levava as meninas Mas e não sei o casado quê. aqui, Aqui em limeirense, Limeira. casado? Aqui em Limeira. É? Aqui em Limeira. Por isso que o povo, a hora que eu virei influencer, todo mundo surtou. Porque a verdade é única. Quem está na madrugada como Uber, vê onde o filho chora e a mãe não vê. Então, Mas o cara casado de madrugada não é pra estar em casa dormindo com a mulher? homem quando quer pular cerca, eles sempre inventam alguma coisa. Mulher também, né? Mulher também. Levei também. Vamos falar disso também. Levei muitas mulheres também que traíam os homens durante o horário de expediente. Durante o dia. Durante o final do dia. À noite, todo mundo em casa. Eu vou jogar futebol. Quantas vezes pegava no society e levava o cara com a menina? Quantas e quantas vezes? Mas como eu era muito profissional na época, né? Tem nada a ver com isso. Eu não tô aprontando Você nada. tem que guardar com você, É né? profissional, Pode é. expor Eu a conto as identidade de situações, mas jamais, né, nomes e tudo mais. Mas até hoje, né? Eu vou em restaurante às vezes gravar alguma publi, só falta enfiar debaixo da mesa. Verdade? Opa! Fica uma situação super desagradável. E aí eu fui gravando os conteúdos e tal, mas pra ser engraçado para os meus amigos. Meu Instagram era fechado, eu nunca tive qualquer intenção de ser influenciadora. E aí, quando chegou a pandemia, acho que as pessoas tiveram tempo pra me assistir. Chegou, quando foi que eu estourei? Em 2020, já fazia alguns trabalhos, mas quando chegou em fevereiro de 2020, as pessoas começaram a me seguir loucamente. Falando os meus bordões. Falando, segue a Joyce. Não sei o que do Uber da Joyce, não sei o que. Por quê? Porque acho que todo mundo tava em casa, quem era do CLT, e eu tinha que trabalhar, não tinha jeito. Ou ia trabalhar, ou não sobrevivia. E aí comecei a ganhar seguidor, falei, deixa eu abrir isso aqui. E aí, como eu sempre fui muito desbocada, nunca tive medo de falar nada, até hoje, eu falo de uma forma muito polida, porque eu tenho muitas crianças que me seguem. Mas eu não tenho problema nenhum sobre falar sobre sexualidade, nenhum. Em fazer uma publi para um sex shop, nenhum. E um dos meus primeiros parceiros... É que você ensinava a usar, né? Então, um dos meus primeiros parceiros como influenciadora, que eu já comecei a achar super bacana, foi um sex shop. E nada do que eu pego para fazer, eu faço mal feito. Então, eu estudava todos os produtos e fazia os podcasts lá em casa, na minha cama. Mas não era explícito, né? Você explicava como funcionava, mas... Não, eu nunca mostrei nada. Nenhum tipo de produto, nada. Era gelzinhos. Olha, o gelzinho funciona pra tal coisa, funciona dessa forma. Era mais uma coisa, mas não era gritante. Acho que... Mas você usava? Honestamente, não. Não? Não. Então como é que você sabia se era bom ou se não era? A gente tem que saber se é bom ou se não era, né? A gente tem que ser pago. Tem que falar. Tem que ser pago, tem que estudar sobre o assunto. Quer que seja falar. Entendeu? Porque quem entende de venda tem que saber vender. Então era o que eu fazia. E vendia muito. Aí você perguntou, quando é que você pensou em ter uma marca sua desse tipo de produto? Não? Eu pensei, mas eu era muito pobrezinha na época, Caio. Naquela época, sinceramente, eu comecei a vir pra essa onda de influenciadora porque eu amava ser Uber. Quando chegou a pandemia, o líquido que eu fazia em 12 horas, R$200, baixou para 60. Eu não estava tendo condições de pagar minhas contas. Então, quando eu fui estourando e tal... O pai do seu filho ajudou ou não? Então, meu filho mora com o pai. Então, eu que pago tudo. Pago escola, alimentação. Foi um acordo nosso, para que eu pudesse trabalhar. Lá tem rede de apoio, daqui eu não tenho. Então, foi uma situação que a gente decidiu. E aí, veio essa oportunidade.
E eu, como tudo que eu faço na minha vida é para ser feito muito bem feito, eu não faço, eu estudei de forma profunda cada um dos itens para saber vender. E aí abri um quadro chamado Na Cama com Joyce Dias, explicava como é que funcionava e tudo mais. E deu uma puta repercussão. Muita, tanto é que... Eu lembro que a gente fez matéria Sim, na época. vocês fizeram matéria na época, foi muito bacana pra mim. E aí você me perguntou... Mas foi muito corajoso da sua parte, porque em Limeira, né? Claro que pela internet a gente não tem limites geográficos, a gente fala pro Brasil inteiro, pro mundo Sim. inteiro, né? Mas você foi muito corajosa, porque ninguém tinha feito nada nem parecido em Limeira, sem nenhum tipo de medo, de receio, de que aquilo te criasse constrangimento, né? Porque por trás da apresentadora, da comunicadora, tem uma pessoa, Sim. tem a mãe de um menino, né? Tem seus momentos de tristeza, de angústia e, pelo que você conta, de necessidade, né? A necessidade de ter que fazer, porque se não fizer hoje, se não faturar hoje com Uber, não come amanhã. Isso, era essa situação, era vender o almoço para comer na janta. Então, assim, eu não me arrependo de forma nenhuma. Foi um momento da minha vida muito importante. As pessoas viram a capacidade da minha venda ali. Eu nunca tive medo, Caio, honestamente. Eu nunca tive medo do que as pessoas acham, do que as pessoas pensam, do que as pessoas colocam na cabeça delas de quem é a Joyce. Eu tenho a percepção de vida de que se eu sei quem eu sou, ninguém me ofende. Se eu sei quem eu sou, ninguém me tira do sério. Você não teve nenhum momento de... Nenhum momento. Tristeza? Não. Você nunca pensou, mas quem que é esse filho da puta que tá falando mal de mim? Não. Não? Não. Conversa mole. Imagina. Você nunca se incomodou? Mas eu vejo que você responde algumas Porque pessoas. se você me atacar, eu vou te atacar. Se você vir até mim, eu vou te dar no meio. Tem gente que é muito equilibrada. Tem gente que olha e não responde nada. Não, eu respondo sim. Eu xingo mesmo sem medo de ser feliz. Falou alguma coisa pra mim, se prepare que você vai tomar. E as pessoas sabem. Você dá bloco ou não? Você deixa a pessoa lá? Bloqueio na hora. Tanto é que as pessoas que comentaram no nosso post são bloqueadas. Eu nem vi, são bloqueadas. Mas eu li muitos elogios. Bom, muitos elogios só. Muitos elogios. Não, só duas trapalhadas É. lá enchendo o saco. Mas sempre tem esse tipo de pessoa. Mas assim, eu já dou uma no meio e bloqueio. Porque eu tenho a concepção de verdade, Caio, que você só existe no meu mundo se eu quiser. Se eu não quiser, você não existe. E outra coisa... Mas aí tem os fakes, né? Não, Caio, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho plenamente a ideia na cabeça de que você não vai encher o saco na internet que eu tô pagando, no celular que eu tô pagando. Então eu bloqueei todo mundo. Isso tem muito sentido. Eu adoro bloquear as pessoas. Quando você deu a opinião lá, é a sua opinião. Sim. As pessoas podem ler aquilo ou assistir aquilo, gostando daquilo ou não. Elas podem continuar te seguindo ou não e podem discordar de você sem problema nenhum, desde que te respeitem. Né? Desde que discordem na casa delas. Porque, por exemplo, na minha rede social, é uma monarquia. A rainha sou eu. Então só minha opinião importa. A opinião de mais ninguém importa. E a gente também não entra na rede social dos outros para escrever a nossa opinião, né? Ai, porque não sei o que. Ai, porque eu não gostei. Sabe o que eu faço? Eu vou lá e paro de seguir. Eu vou perder o meu tempo mandando mensagem pra pessoa falando: ai, foi ridículo. Ai, porque eu não gostei. O problema é meu. Mas demora um tempinho para aprender isso. Ai, Caio, honestamente, eu sempre fui assim. Eu ainda me incomodo um pouco. Eu nunca fui de ficar batendo nos outros. Nunca fui disso. Eu tô tentando não responder. De vez em quando eu respondo. Eu adoro quando você responde. Eu tento não responder. Eu particularmente... Mas eu também tento não bloquear, porque eu acho que a pessoa pode ver e, quem sabe, num outro post ela pode estar concordando comigo. Então, eu tento ganhar a pessoa. Eu não quero necessariamente que ela concorde comigo, mas eu tento trazer ela para perto de mim, para discordar de mim, não tem problema. Agora, tem gente que é mal educada. Então, né? eu acho que é aí que tá a questão. Existe uma coisa de você não concordar e trazer fatos, embasamentos daquilo. Poxa, você não deve estar certa. Aí, beleza. Mas dessas pessoas que eu acabo brincando, que é uma monarquia e tudo mais, são pessoas que me ofendem. Eu não vou aceitar que você venha na minha rede social me ofender. Eu vou bloquear. Pra mim, não me interessa. Então, eu acho que quem tá na rede social, lidar com um hater é muito difícil. Então, eu vejo que essas pessoas, por exemplo, que eu bloqueei... Todo post meu com qualquer pessoa, elas vão lá. Kitititi, kitititi. Gente mal amada. Daí a gente manda... Manda merda. De vez em quando eu mando cagar. Você manda cagar? Mando, vai cagar.
Eu também acho. O vai cagar é muito bom, porque Não é? quando a pessoa é enfesada, né? De tantas Exato, de fezes. tantas fezes, De tantas né? fezes. Porque a pessoa é infernal, entendeu? Mas tem pessoas muito chatas. Eu, por Depois, de exemplo. repente, a pessoa vai e se acalma, né? Não, eu, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que eu brigo até no chat do programa da meio-dia. Eu sempre brigo. Todo dia eu brigo lá com alguém. Ah, é porque não sei o que, eu caio, não sei o que, não sei o que. Eu já entro já no meio, porque, né? Eu sou fã. Mas essas pessoas sempre voltam. E é difícil, né? Porque a gente vai aprendendo com o tempo e não vai aprender tudo nunca. Sim. A gente aprende alguma coisa, né? Mas eu fico feliz quando essas pessoas voltam. E eu percebo que algumas, uma parte delas realmente tem que ser bloqueada. Mas algumas voltam e se você tentar acolhê-las, elas acabam, não sei se gostando de você, mas se acostumando a você. Eu vejo isso no chat do YouTube todo dia no programa. A pessoa vem, quando a pessoa vem muito com uma virulência, com uma certa violência, estou tentando, não é sempre que eu consigo, mas eu tento desarmar. Eu tento receber. Algum tempo eu devolvia na mesma moeda. Hoje eu tento trazer a pessoa para mais perto. E eu percebo que elas vão voltar no dia seguinte, né? Essa questão que a gente está vivendo agora da multinacional, as pessoas voltam, algumas exageram e outras só defendem a posição, porque a gente tem duas posições nesse momento. Tem uma de pessoas que concordam que a multinacional é uma boa para a Limeira e tem outras pessoas que estão numa campanha política que não podem concordar que a multinacional é uma Porque boa estão para a com um Limeira. candidato. Porque estão com um determinado candidato. Então, se você provar por A mais B, né, se der um argumento, elas vão trazer outro. Não vai adiantar. Se você trouxer um segundo, elas vão trazer um terceiro. Se você trouxer 10, elas vão trazer 15 argumentos para não... Você vai dizer, olha, essa cortina na parede é preta. Ela vai dizer, não, essa cortina é amarela. Você vai dizer, não, é preta. Você vai provar cientificamente que a cortina é preta. A pessoa não adianta. É por isso que eu não perco meu tempo com esse tipo de gente. Eu admiro muito essa questão de tentar trazer para perto. Eu não quero trazer para perto, não. Que fique lá. Mas você entrou na política, né? Sim. Por quê? Caio, primeiro porque eu sempre gostei de política. Eu, por exemplo, você abriu o YouTube na cassação do Silvio Félix, eu tô lá atrás com 14 anos. Então, depois fui delegada do ECA, só toda criança e adolescente, a minha adolescência inteira, viajei o Brasil inteiro ajudando a fazer leis. Então, eu sempre gostei de política. Eu sempre estive inserida no meio da política. Primeiro de tudo. Isso nasceu com você? Nasceu comigo, eu sempre gostei. Quando eu se viu uma criança, uma adolescente, pedi pro pai, que obviamente meu pai trabalhava, né, nas sessões e tudo mais, por conta da imprensa, mas eu pedia pra ir junto, eu sempre gostei. É raro. Sim. Né? No meu caso, foi parecido com você, porque eu sou filho de político. Né? Sou filho, neto, irmão de político. Mas no seu caso, não, né? Não tem nenhum político na sua Nenhum família. político. Nenhum político na família. E eu sempre gostei muito, sempre me despertou interesse. E eu já de criança falava, um dia eu quero estar no meu gabinete. E não pra ter algum tipo de poder, algum tipo de ego, mas sim com o intuito de ajudar as pessoas de alguma forma. Porque quem tá lá dentro, quem vê as coisas, vê tanta incompetência, tanta coisa que poderia ser feita pela cidade que não faz. Você consegue mudar? O que você consegue fazer como... Sabe aquela história da floresta, né? Eu não vou apagar o incêndio, o passarinho que leva um pouco d'água no bico, né? Mas pelo menos eu vou tentar ajudar jogando um pouco d'água no incêndio. Eu penso exatamente dessa forma. Porque a máquina pode te engolir, você sabe disso, Sem né? dúvida. Sem dúvida. É um voto em 21. Mas eu acho que se só eu estiver ali para fazer o certo, já é alguém. É melhor do que não ter ninguém. O que me entristece muito como limeirense hoje em dia é ver que muitos vereadores usam a vereança como profissão. Grande parte deles. Grande parte. Que é algo que eu sempre comento muito. Onde a gente pergunta, né? Mas se eleita, você vai parar de ser influenciadora? Não. Não, assim como tem advogado, tem médico, tem tudo que continua exercendo, porque vereança não é profissão. Então, eu tenho a vida muito equilibrada, eu sou uma influencer consagrada aqui em Limeira, né? Em relação a dados, não é em relação à opinião. A dados,
Eu sou a melhor influencer de Limeira faz 5 anos. Eu me mantenho no meu posto. Eu vi essa pesquisa. Você viu essa pesquisa? Muito bacana, né? Você está muito à frente de todas as Muito à suas frente. outras concorrentes, todos os seus outros concorrentes. Acho que a gente podia fazer um pouco de propaganda da gente agora, Com né? certeza. Porque isso acontece comigo também, no rádio e na televisão. O meio-dia tem metade da audiência do rádio no horário dele. Então você imagina, um programa tem a metade de toda a audiência. A outra metade é dividida entre mais ou menos 30 emissoras de rádio. Então, tem que agradecer a Deus. Tem que né? agradecer muito. Agradecer. Claro, no meu caso, eu trabalho em equipe. Eu não faço nada sozinho. Você faz tudo praticamente sozinha, Tô né? sozinha. Eu tenho meu assessor que atende os clientes, que faz agenda, mas tudo sou eu sozinha, que crio, que faço, que aconteço, que monto texto. Hoje eu atendo em Limeira mais de 100 comerciantes. Quem lidera mercados tem responsabilidade maior, Em triplo. né? Em triplo. Tem que fazer melhor todo dia, tem que se superar todo dia, tem que se desafiar todo dia, né? Você sabe que... E vai apanhar. Muito. E vai apanhar Eu ia falar muito. disso. O quanto a gente apanha, o quanto incomoda. Incomoda demais as pessoas. Muito, nossa. E em relação à independência financeira, eu sempre falo para os meus seguidores a questão de não tenha somente uma fonte de água. Então, além de ser influenciadora, eu tenho mais 3 empresas. O que você faz além de ser influenciador? Eu tenho 2 empresas designadas na área de transportes e tenho uma empresa que eu abri recentemente que tem dado um sucesso absoluto de suplemento. Então, eu vendo toda a parte de suplementação, vitamina, reeducador alimentar, Tira a fome termogênico, muito, termogênico, todas essas coisas eu comercializo todas. E além de ter o lucro da fábrica, né, que eu comprei a fábrica, eu tenho também... Ah, você fabrica? Eu fabrico. Eu não sabia disso. Você mesma fabrica? Sim. Qual que é o nome da empresa? Não tem nome. Ah, não tem nome? Não tem nome. Eu já não falo já para nem expor muito. Então você faz a fabricação e a venda dos produtos. A fabricação e a venda dos meus produtos. E você é a garota propaganda. E eu sou a garota propaganda que chama os produtos Joyce Dias. Aham. Por isso que eu não quis falar o nome da empresa. Mas aí tem a sua etiqueta Tem a minha em etiqueta. todos os produtos. Tem tudo certinho lá. Que loucura isso, Muito Joyce. bacana. Eu acredito, Caio, que dinheiro faz dinheiro. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu fiz muito ao contrário do que as outras meninas da minha idade, com 26 anos, fazem. Ah, eu vou viajar, porque eu vou comprar carrão, porque... Eu falei, opa, não. Primeira coisa, eu tenho que ter uma casa pra morar. Fui lá, comprei meu apartamentinho, me ajustei. Depois eu comprei o carro que eu sempre quis. E passou, vendi o apartamento, fui pra casa. E tenho outros apartamentos também. Fui investindo. Pra depois sim falar, não, agora eu vou fazer uma viagem. Agora eu vou fazer tal coisa. Eu sempre tive um pé muito fixo no chão. Porque eu, diferente de muitas mulheres, e isso não é desmérito, eu acho importante ressaltar, eu não tenho família. Hoje, na minha família, eu sou a mais bem-sucedida. Então, eu não tenho família para me ajudar financeiramente. Nunca tive. Meu pai e a minha mãe nunca me deram nada. Macho, então, eu sou solteira há anos. E quando casei com pobre. Então, Não, mas evidente... você casou por amor. Não fala desse jeito. Não fica feio. Não, mas pode Casou ficar feio. por amor. Não, gente, não, nem por amor. Casei porque engravidei. Vamos no que é. Então... Mas aquele cara que aparecia de vez em quando, aquele Não, aquele é outro. Aquele era um namorado. não Aquele era um namorado. namorado. Não, aquele era namorado. Eu fui casada com o pai do meu filho. E a gente que casa por amor, vamos deixar bonitinho. Melhor. Então. A gente que casa por amor, né, que é 2 pobres batalhando, correndo atrás, a gente tem que se ligar e fazer o nosso. Homem não gosta de mulher independente? Homem não gosta de mulher livre. Mas qual que é a diferença disso? Eu Toda. tô falando de independência Independ- profissional, financeira. Uma Homem mulher não- livre hom- quer dizer o quê? Uma Você mulher não vai livre. parar num relacionamento só? Acho que não exatamente. Eu acho que uma mulher como eu não... Você acredita no casamento? Acredito. Na fidelidade, você acredita? Sim. Ah, então você não é uma mulher livre, exatamente. Você é uma mulher que talvez sonhe casar. Casar na igreja, assim, de velho Grinalda, você sonha, não? Não, sonho não. Casaria, sim, mas não é um sonho. Falar, nossa, eu tenho esse sonho. Não tenho. Acho legal, acredito no amor, acredito num relacionamento bacana. Mas o mercado de homens hoje em dia... E acredito, não vou colocar só dos homens, não, das mulheres também. Eu escuto muito de amigos meus muito próximos que falam, olha, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha independência. E, infelizmente, isso é um chama muito grande para as pessoas encostarem em você.
Tanto homens Infelizmente. quanto mulheres. Tanto homens como as mulheres. Eu converso direto com vários amigos meus, falo, ó, isso eu tenho minha vida, tenho um emprego bom, tudo. Eu fico com uma menina e eu começo a perceber que a menina já fala, não tenho dinheiro, quero ser bancada, quero isso, quero aquilo. Então eu sempre falo, eu não quero ser bancada por ninguém. Eu tenho meu dinheiro, eu só não quero bancar alguém. E aí tem que encontrar um avião como você. Exatamente. Tem que ser avião para te acompanhar, né? Tem, porque eu sou proativa, né, demais. Né? Ou não, né? De repente uma pessoa de temperamento mais calmo. Nunca dá certo com gente calma. Por que não? Porque é sonso. Eu não consigo ter aquele tesão Então, no mas homem mas sonso. não é soma. A mulher como Não. você, explosiva no sentido de agitada e Não, proativa, com não, cara o mais cara, o calmo. cara tem que ir embora da mesma forma. Eu tive relacionamentos só com homem banana. Cai, o Tonhão da Lua. Então, isso me incomoda no nível absurdo. Porque eu tô Você ali. briga mais com o banana do que com um cara Não é questão de brigar só, Caio. topetudo também. Caio, eu não tenho tesão num cara desse. E tesão não só sexualmente, tesão de estar com alguém assim. Porque a gente busca... Eu sempre falo, eu sou uma mulher pronta. Eu tenho minha profissão, eu tenho a minha faculdade hoje, eu tenho minha casa, meu carro, minhas empresas, minhas coisas. Pra que é que eu vou pegar alguém na planta? Eu não tô mais na planta. Se um cara te encontrasse e quisesse, se você se apaixonasse por ele completamente, e ele quisesse que você abandonasse essa sua vida de figura pública, Já aconteceu. você abandonaria? Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Eu não abandonei. Eu não abandonei porque eu já tive a experiência de estar com um homem que eu gostava muito e um dia ele virar pra mim e falar, não quero mais. Conheci outra pessoa e não quero mais. Então aí você larga sua faculdade tão sonhada, sua profissão, tudo que você tanto almejou, que eu tanto construí pra ser quem eu sou hoje, por conta de um homem, por conta de um amor, e o cara simplesmente vira e fala, não quero mais. E aí, o que eu faço? Então o amor, ele não enche barriga de ninguém. Mas ele não aceitava que você Não, falou, vamos embora Vamos embora daqui pra de minha Limeira. cidade, vamos embora de Limeira, deixa tudo pra trás. Não vou, Não valia a pena. não vou. Isso é burrice. Mas não teve acordo? Não teve acordo. Não teve meio termo? Não teve meio termo. Ele falou, eu não quero viver dessa forma, você lá, eu aqui, não quero mais. Eu falei, então tá bom. E Então, aí você sofreu com isso? nossa. Acho que eu sofro até hoje. Então, tá vendo? Você tem essa casca, mas você por dentro tem um... Caio, com certeza, mas eu Dentro nunca... desse peito mas, também bate o não, coração. mas eu nunca escondi. Eu sou uma mulher que amo, que gosto, que quero alguém. É legal isso. Mas eu não vou me submeter a coisas que eu não quero. Hoje eu sofro? Um pouco. Dói? Dói. Mas doeria muito mais largar a mim. Eu amo o outro, mas eu me amo muito mais. Ô Joyce, com tudo isso, a política é uma etapa que você tem que cumprir na vida? Sem dúvida. É um caminho que eu tenho que seguir. Eu sempre gostei, Seus seguidores, suas seguidores concordam com isso? Todo mundo falou, vai embora, vai fazer. Não tem gente que reclama, não quero te ver na política, quero te ver só aqui. Não, é só mesmo fora da minha bolha. Fora da minha bolha, pessoas que não me conhecem, que não sabem da minha história, que não sabem o quanto eu acredito numa política séria, o quanto eu acredito que sim, Limeira pode ser melhor com uma boa política, que hoje é ruim, tá bom. Só reclamar não vai adiantar. Não vai adiantar nada eu pegar meu celular e ficar o dia inteiro reclamando de política que eu gosto, entendo e estudo sobre, se eu não for lá e dar minhas caras. Falar, não, eu quero sim ser candidata, eu quero sim mudar a história de Limeira, eu quero sim ser lembrada como alguém que fez e que aconteceu. Você está pensando em carreira política. Em carreira política. Você pensa Eu em não ser vou. prefeita um dia, Penso. ser deputada, Sim. Quem sabe eu não seja presidente um dia. presidente É. da República, como é o Lula, como é o Sim. Bolsonaro. Que sonhos, hein? Você sonha alto, hein? Muito alto. Muito alto, porque eu sei que eu sou competente pra isso. Dizem que quanto mais alto a gente sonha, mais perto do sonho a gente fica, né? Com certeza. Ô Joyce, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão gostar da gente conversando aqui? Olha, Caio, Que com a gente aqui pode tudo, né? eu vou ser sincera com você, eu acho que as pessoas vão amar. Se as pessoas amarem, a gente podia fazer outras vezes, né? Eu venho a hora que você quiser. Porque agora que a gente fez a primeira vez, a primeira é sempre mais difícil, mais traumática, né? Você acaba até enrolando um pouco nas palavras. Porque é muito importante dizer pra vocês que quando nós conversamos sobre essa ideia, a Nani até chegou a comentar, Caio, mas você vai dar uma pauta pra ela, alguma coisa? Ele falou, não, senão perde a Não precisa de espontaneidade. pauta.
Não precisa saber o que vai Eu responder. achei muito legal, porque eu acho que é isso, a espontaneidade, falar o que a gente pensa, falar o que a gente quer. Afinal, não é uma coisa formal, é um bate-papo. É um bate-papo, exatamente, com o microfone na frente, com câmera na frente, mas é só um bate-papo. Então, eu vou fazer um pedido para o seu público e para o meu público também, que caso vocês tenham gostado do que nós fizemos aqui, que peçam para a gente fazer de novo, porque a gente tem pique para fazer de novo. Claro né? que a gente tem, com Muitas certeza. outras vezes. Se pedirem, a gente faz, Se pedirem, a gente faz com certeza. Então, vocês comentem aí. Queremos mais, que com certeza nós faremos. Obrigado, Joyce. Muito obrigada, Caio, pela Beijo oportunidade. para todo mundo. Foi um prazer estar aqui e um beijo para vocês.